E eu penso que o sonho de Deus era ter um povo. Sinceramente, eu acredito no fundo do meu coração isto. Ao ler a Escritura, eu percebo o quanto foi o desejo de Deus desde o princípio da criação do mundo ter um povo. Um povo que o pudesse amar e com quem não se relacionasse. Então eu penso que se eu pudesse definir qual era o sonho de Deus, eu diria que o sonho de Deus é ter um povo. Não é? E isto faz-me lembrar um bocado eu próprio, eu e minha esposa há uns 40 anos atrás, quando casámos, quando deixámos a escola bíblica e empenhámos-nos em começar a ir para a nossa igreja local, ali em Aldoar. Nós tínhamos os nossos sonhos também, como jovens de 20 e poucos anos, achávamos que íamos conseguir mudar o mundo todo e quase o fizemos, não é? À nossa volta. Mas foi um tempo interessante. Quando nós começámos a trabalhar, nós tínhamos os nossos desejos mais profundos, os nossos sonhos na nossa alma. Tínhamos o que nós gostaríamos de... Que tipo de igreja nós gostaríamos de plantar? Porque foi a igreja onde eu cresci, não é? Uma igreja que durante muito tempo acontecia no primeiro andar de um prédio e é uma igreja pequena, com umas 20, 30 pessoas. Era muita gente, não é? 20 eu chegava ali, não é? E 70, 80% daquela igreja era a minha própria família, o que nem sempre é muito bom. É outra parte. E então, quando nós terminamos a escola bíblica e decidimos abraçar o projeto ali, foi um tempo também de mudanças, tivemos um novo espaço que nós estávamos a acabar de construir e depois tínhamos os nossos sonhos, os nossos desejos, não é? E passados 6 anos, Deus nos tirou dali e nos trouxe até aqui. Éramos, naquela altura, ainda estávamos nos nossos 20 anos, final dos 20, 30. E também tínhamos os nossos pensamentos, não é? Que tipo de igreja gostaríamos de ter? E as coisas não correram nada bem, para ser muito honesto, não é? Aqueles que estiveram connosco lá no princípio sabem que as coisas não correram nada bem. Mas Deus estava a escrever a sua história, não é? E agora o que eu me pergunto a mim próprio não é os sonhos que eu tenho para a igreja. Não é tanto os sonhos que tu tens para a igreja, mas o que eu quero hoje ver contigo é qual é o sonho de Deus para a igreja. Porque mais importante do que os teus pensamentos, os meus pensamentos, os teus desejos, por melhores que sejam, que eu não tenho dúvidas nenhuma acerca disso, eu acredito que o sonho de Deus e o pensamento de Deus é muito mais importante que os nossos próprios pensamentos. Não é? É interessante, lá no livro de Tito, diz: o qual, falando de Jesus, se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso em boas obras. Então Deus não somente veio para limpar os teus pecados e os meus pecados, não somente veio para tratar o problema do nosso coração e da nossa falta de acertarmos no propósito de Deus para nós, mas Ele veio acima de tudo para criar um povo que fizesse boas obras. A Bíblia nunca muda, mas a nossa forma de pensar às vezes muda. E durante muito tempo eu pensei que o propósito de Deus era somente nos salvar. O propósito de Deus é que nós fôssemos salvos, mas o propósito de Deus não é somente salvar-nos a nós, mas o propósito de Deus é, através de ti e de mim, salvar os outros. Através de boas obras. E eu acho que isto é algo interessante nós pensarmos. Alargarmos a nossa visão do que é a nossa salvação. Cristo é a nossa paz, do qual damos os povos que azul. Isto no livro de Efésios fala muito, revive muito este pensamento de que Deus juntou uma salvação de gente diferente para formar um só povo. A igreja, na verdade, é um dos maiores mistérios, eu acho, do mundo. Apocalipse também fala que nos últimos tempos uma grande multidão, da qual ninguém podia contar, de todas as nações,
tribos, povos e línguas. Agora, o que eu acho interessante pensarmos é que a igreja assim não é um acréscimo à nossa salvação, mas é parte da nossa salvação. A igreja local não é algo que Deus faz como um acréscimo para tu vires ou não, mas é parte da tua salvação. É o processo de tu seres parte de uma igreja. E vemos isso claramente no livro de Atos, quando Deus acrescentava à igreja os que se iam salvar. Então, na verdade, o que eu gostaria de hoje passar convosco é um bocadinho tentar perceber o que é a igreja, afinal. Qual é a missão da igreja? Qual é o propósito da igreja? Qual é o pensamento de Deus para a igreja? O Criador da igreja, o que é que ele pensava que deveria ser uma igreja? Não é? A mim incomoda-me pensar em francesinhas de bacalhau. Não é? Acho que a francesinha nunca pode ser de bacalhau. O criador da francesinha certamente nunca pensou nisso, não é? E quem está a fazer isso, quanto a mim, está a cometer um sacrilégio. Isso é uma parte. Eu gosto muito de bacalhau. Mas isto para dizer o quê? Muitas vezes nós pensamos na igreja, temos os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias ideias acerca da igreja, e mil e uma coisa, mas o mais importante é, verdadeiramente, nós procuramos perceber o que é que Deus pensa acerca da igreja. O livro de Atos, capítulo 2, é a passagem que nós vamos ter como base para o nosso estudo de hoje. Está bem? Atos, capítulo 2, versículo 41 até 47. Atos 2, 41, 47. Quem encontrou diz graças a Deus? Um pouco, graças a Deus. Os outros não desistam, está bem? Se precisarem comprar um novo telemóvel porque não sai a Bíblia, a comprem também. Atos capítulo 2, versículo 41 diz: E então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, de maneira que ninguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. A primeira coisa que nós vemos é a importância de nós aprendermos até morrermos. Quem não gostou de escola vai ficar assustado com este início de mensagem, não é? Mas algo importante que nós percebemos aqui é esta ideia de perseverar na doutrina dos apóstolos. Ou algumas versões dizem participavam fielmente no ensino dos apóstolos. O que é que significa? Significa que havia um amor e uma devoção claramente ao conhecimento do que Deus tinha para eles, não é? O salmista fala: oh, quanto eu amo a tua lei, a minha meditação todo dia. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito teria morrido na minha angústia. Salmo 119. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Esta ideia de perseverar, de dedicar-se, é a importância de nós continuarmos a fazer algo que nós achamos que é essencial. Como nós, quando educamos um filho, perseveramos dizendo a mesma coisa, homem, marido e mulher, para o filho, e não mudam. Porque o filho chateia mais, vocês vão mudar as regras? Não, vocês continuam, vocês perseveram, porque sabem o que é que tem que ser feito. E quando Deus fala connosco também, nós devemos perseverar. Perseverar tem esta ideia de continuidade, de ter fome da verdade de Deus. Queriam sentar-se para ouvir o que Deus tinha para eles. Nunca ficavam satisfeitos. Estavam verdadeiramente empenhados em aprender. Eu não sei contigo como é que tu vives esta realidade, mas uma das coisas mais importantes eu acho que é esta sede da palavra de Deus. Porquê? Porque já dizia Paulo a Timóteo, haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas procurarão mestre sobre os seus próprios desejos, como que sentindo coceira nos seus ouvidos. Haverá tempo em que as pessoas querem ouvir aquilo que querem ouvir, não é aquilo que Deus quer dizer.
E a importância de tu e eu perseverarmos é nós conhecermos ao máximo a palavra de Deus. Sabem como é que se conhece? Como é que se conhece uma nota se é verdadeira? Há muita falsificação de notas. Mas quando se faz a falsificação, tu podes falsificar as notas de muitas formas. Então, quando alguém está num banco, eles são peritos em descobrir os pequenos pormenores de cada parte daquela nota. Porquê? Porque se eles vão simplesmente tentar descobrir aquilo que está errado, a pessoa que faz aquilo errado vai inventar outra forma. Então, a importância de saber o que é verdadeiro. Então, o mais importante para ti e para mim é conhecermos a palavra de Deus. Às vezes há muita gente que tem muito querendo saber o que é que os outros pensam, as outras heresias, as outras doutrinas, mas o mais importante é tu conheceste aqui. Se tu conheceste aqui, nada nem ninguém te vai enganar. A importância de crescer espiritualmente, de aproveitar as oportunidades que Deus te entrega para aprenderes, para crescer na palavra de Deus, é muito importante. Agora, sabemos que crescer, eu acho importante também dizer isso, crescer não passa somente por conhecimento. Crescer passa por termos uma vida transformada. Ou seja, crescer é aproveitar o que tu aprendes para mudar a tua vida. E porque há muita gente que sabe muito acerca de Deus, mas vive uma vida completamente oposta àquilo que sabem acerca dele. Na verdade, grandes cursos de teologia terão já sido tomados por Satanás e por seus demónios, que conhecerão mais Deus do que tu conheces, se calhar. Então o importante não é saber somente aqui, o importante é deixar que esse conhecimento transforme a tua vida. E a igreja primitiva, uma das marcas de uma igreja que ama a Deus, é uma igreja que deixa que a palavra de Deus verdadeiramente transforme a nossa vida. E claro, a importância de tu e eu, como educadores dos nossos filhos, podermos aceitar a responsabilidade que é educá-los nos caminhos de Deus e fazer isso às próximas gerações. A importância de compreenderes que Deus te deu a pessoas para influenciares, tu podes verdadeiramente ajudá-las a serem diferentes. E não é somente às vezes os nossos próprios filhos, podem ser pessoas que Deus põe à nossa volta. Uma das marcas da igreja de então, e que tem que ser a igreja de hoje também, é uma igreja que aprende. E a segunda coisa que nós percebemos aqui é a importância da comunhão, de viver em comunidade. Dedicavam-se à comunhão, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. E lá no capítulo 4 diz: os crentes viviam perfeitamente unidos. Era só um coração, uma só alma. E um deles dizia que os bens eram apenas seus, mas tinham tudo em comum. Claro que o que nós entendemos aqui claramente é que o propósito não é somente salvar indivíduos, mas é acrescentá-los a uma família. O propósito da igreja é ser esta família onde pessoas chegam, não é? E que são às vezes, não têm relacionamentos, mas conseguem sentir que são parte de uma família. Eu espero, particularmente os estrangeiros que estão connosco, possam sentir de alguma forma que nós podemos ser a tua família. Graças a Deus. Amém. Porque eu acho que isso é parte do propósito de Deus mesmo. Acredito que esse é o propósito de Deus. E claro, aqui várias lições que nós percebemos aqui. Uma delas é esta ideia de estar unidos, não é? E claro, a ideia de estarmos unidos não é uma uniformidade. Vamos fazer aqui um pequeno texto. Quem tem a cor vermelha como... Vamos pôr os cores à parte, não é? Quem gosta da cor vermelha mais do que qualquer outra cor? Vermelho. O vermelho. Quem gosta do vermelho? Eu gosto muito do vermelho. Quem gosta do azul? Cinza. Ok, já temos uma igreja dividida. Não. Quem gosta mais de cultos mais calmos, mais meditativos? Quem gosta de cultos mais brilhantes? Okay. Bem, temos outra divisão. Já viram a divisão que nós estamos a fazer uma em cima da outra? Porquê? Porque verdadeiramente nós somos diferentes, gente. Eu gosto de cultos mais meditativos. E bacalhau. Também gosto, mas não é o meu prato favorito.
Bem, eu gosto de comer, José. Ponto final. Ok. Isto para dizer o quê? Que a importância não é esta uniformidade, pensarmos todos iguais, tipo uma máquina de produção em série, né? Há igrejas que parecem assim, as pessoas parecem que entram e saem iguais. Até a forma de se vestir, não sei se já repararam, não é? Só que o problema principal, o que está por fora é o menos importante, o que está por dentro é que é importante. Então, o que eu acho que é importante não é nós pensarmos todos da mesma forma. O que é importante é nós percebermos que somos uma equipa que Deus uniu para termos o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Um treinador de futebol dizia a grande dificuldade não é encontrar bons jogadores, é encontrar jogadores que queiram jogar em equipa. Eu acho que alguns estão a aprender isso, não é? Acho que o nosso Cristiano tem aprendido isso nos últimos anos. Essa é a minha opinião pessoal. Ele nunca deixou de ser um grande jogador, mas acho que tem aprendido o valor da equipa nestes últimos anos, mais do que das outras vezes. Outra coisa que percebemos aqui é a generosidade daquela igreja. Não é? Porquê? Porque João diz assim: isto conhecerão que são os meus discípulos, se vos amarem uns aos outros. Foi o mandamento que Jesus nos deixou, a importância de nos amarmos. Um livro que eu estou a ler, que é a Transformação da Igreja, diz assim, e falando acerca da Igreja, ele fala que a antítese da comunidade é o consumismo. Tu e eu vimos a Igreja como um lugar onde nós vamos para receber e não para contribuir. Mas a ideia que havia naquela altura, que nós percebemos, era essa ideia de generosidade. Claro que eles iam um pedaço mais longe. Mas também percebíamos que eles não eram obrigados a nada. As pessoas davam aquilo que queriam dar. E havia pessoas que perdiam a cabeça, vamos falar assim portuguesmente, não é? E davam realmente muito, eram muito generosos. E por isso havia a ideia de que não havia falta para ninguém. Era um ambiente verdadeiramente incrível de generosidade, de perceber que a parte do Evangelho é também partilhar os nossos recursos. É sermos generosos com os pobres, com os necessitados. É percebermos que isto faz parte do Evangelho também. Eu tenho pensado muito que antes de termos a grande comissão, que é levar-vos Cristo a todas as nações, Deus nos deu em Mateus 22 o grande mandamento, que é amar a Deus e amar o próximo como nós mesmos. A grande comissão não substitui o grande mandamento, que é amar a Deus e amarmos o nosso próximo. Ou seja, nós não podemos simplesmente chegar à beira de alguém que está a passar necessidades e dizer assim, e apresentar-lhe o Evangelho e deixá-lo nas mesmas necessidades que ele tinha antes de apresentarmos o Evangelho. Eu acredito sinceramente, cada vez mais acredito no meu coração, que as boas obras são o resultado de alguém que conhece Jesus. Porque Deus nos criou para as boas obras. Então as boas obras não nos levam à nossa salvação, mas a salvação tem de nos levar às boas obras. As boas obras têm que vir como um resultado evidente da tua transformação da tua vida. Eu costumo muitas vezes dizer que o Evangelho, não temos um Evangelho social, mas o Evangelho é social. Porque na altura em que nós não amamos o pobre, na altura em que nós não estendemos a nossa mão para aquele que está necessitado, então estamos a esquecer um dos maiores mandamentos de Jesus, que vai em Mateus 24, no sermão profético. Quando ele diz, porque eu tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, tive nu e me vestistes. E lhe perguntaram, quando é que nós fizemos isto? O que é que ele disse? Quando fizestes a um destes pequeninos. Então a ação social é o resultado das boas obras. Porque nós somos salvos e criados para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. As boas obras não é uma concorrente da nossa obra social,
ou melhor, da nossa salvação, mas é um resultado da nossa salvação. Eu lembro quando eu cresci, houve uma altura em que o pessoal lá da Europa enviava para Portugal alguma ajuda alimentar. Não sei se alguns se lembram disso. Queijos. Mandavam uma série de coisas. Né? Então, a questão era esta. A quem é que vamos entregar isto? A quem? Vai necessitado. Aí estava a palavra de sabedoria. E o que é que alguns diziam? Não, vamos entregar isto a quem? A quem merece. A quem merece? Aos crentes. Porque os crentes não vêm à igreja e não vão receber nada. Ideia errada. Exatamente. Porquê? Porque o Evangelho, as boas obras, é para abençoar aqueles que precisam. Mas às vezes parece que nós fazemos o nosso próprio clubezinho, né? A nossa própria equipa. E claro que também lemos que aqueles que, quando há necessidades, temos que começar por aqueles que estão na nossa casa. Ou seja, aqueles que precisam. Se temos que ajudar alguém, temos que ajudar por aqueles que estão na nossa casa, para depois poder ajudar os outros. Né? Isso também o Evangelho também fala. Mas não podemos fechar o nosso coração. Então, parte de uma igreja que a igreja, o sonho de Deus, é uma igreja que ama e que partilha, que é generosa. Uma outra ideia, não é? Eu digo, não é? Chamada para cumprirmos o grande mandamento, não mudou com a vinda da grande comissão. São basicamente dois lados da mesma moeda. A terceira coisa que nós percebemos aqui é uma igreja que adora com alegria e com reverência. Diz: perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Os primeiros cristãos não somente eram fiéis em conservar o ensino dos apóstolos, na comunhão que tinham uns com os outros e na ajuda mútua que estavam, mas também eles participavam juntos na oração. Havia uma alegria clara. Adorar a Deus não é simplesmente cantar, gente, porque senão aquele pessoal que desafina não adora a Deus, não. Adorar a Deus é ter uma vida que Deus se agrade, é que Deus verdadeiramente honre, e que Deus tenha prazer. Diz: cantem glórias e louvem o nosso Deus desde o nascer do sol até ao seu pôr. Diz o salmista, não é? E Jesus falou que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Todos os momentos têm que ser momentos de adoração. E adorar a Deus não é uma coisa isolada, mas é parte da tua vida, em que tu trazes glória para Deus, em que Deus tem glória para a tua vida, em que as pessoas olham para ti e dizem assim: não, tu conheces Deus, tu tens algo diferente, não cheiras mal, mas cheiras melhor. Ou seja, a importância de tu verdadeiramente seres alguém que transpira Jesus. Na altura da Reforma havia uma expressão muito interessante que é coram Deo, que era diante da face de Deus. A consciência de que tu estás diante da face de Deus sempre. Hoje, ao almoço, lembra-se daquele versículo que diz assim: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Esta ideia da presença de Deus, não é? De nós não podemos compartimentar a nossa vida e dizer: não, isto é para a glória de Deus, isto não é. Não, mas vemos a nossa vida de uma forma integral, a nossa fé, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na nossa sociedade onde nós nos relacionamos. A nossa fé tem que estar em todo lugar. De alguma forma, nós evangélicos, às vezes pastores, têm sido culpados muitas vezes de trazer uma ideia errada de que fé é na igreja, ou adorar a Deus é na igreja. Não, adorar a Deus é a tua vida, onde esteja, onde tu podes viver diante da face de Deus. Tudo se relaciona com Deus. A fé, a ciência, os negócios, as missões, a justiça, a arte,
a música, a vida devocional, as necessidades materiais, tudo se relaciona com Deus. Houve um homem que revolucionou o pensamento neste tema, já há muitos anos atrás, chamado Aaron Kuyper, que foi um primeiro-ministro holandês no princípio do século XX, que disse: não há um só centímetro em todos os domínios da nossa vida humana sobre o qual Cristo, o Senhor de tudo, não clame, é meu. Este homem trouxe uma revolução na forma de pensar no princípio do século XX. E houve uma série de encontros da Igreja a nível mundial para definir qual o relacionamento entre como é que nós devemos ver a vida, como é que nós devemos ver o nosso corpo, a nossa forma de viver no dia a dia. Até que ponto é que isto é tão santo quanto o nosso sair ao domingo para adorarmos a Deus? E este homem diz: não há um centímetro da tua vida do qual Cristo não me reclama, é meu. Então, se Cristo é o Senhor da tua vida, é o Senhor hoje, que é o dia do Senhor, e amanhã, que é o dia do Senhor e do patrão. Mas toda a nossa vida tem que ser vista assim. Precisamos de voltar a esta ideia importante, que é estarmos na presença de Deus sempre. Sempre. É como aquela criança que chega a casa e diz: mãe, por que o pai não nos trata tão bem como ela na igreja? Pessoas que vivem vidas duplas são rapidamente descortinadas, não é? Mas depois também é interessante, há aqui algo importante que eu acho que é uma ideia da reverência que havia. E em Atos capítulo 9, 31, há uma passagem que eu queria ler para vós. Assim: a igreja, na verdade, tinha paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. No temor do Senhor. Esta ideia de temor do Senhor, da reverência, é uma ideia que precisamos de restaurar, particularmente para as gerações mais novas. E eu penso que às vezes pensamos que ser chato é ser reverente. Não. Mas muitas vezes tem que haver momentos em que tu tens que interiorizar no teu coração que estás na presença de Deus. Tu não vais à presença de Deus, não vais à presença de alguém importante de qualquer maneira. Sabes como é que tens que ir à presença de alguém importante. Então também tens que, ao aproximar-te de Deus, tens que ir para reverenciá-lo. E como? Como é que tu estás? Como é que tu te vestes? Como é que tu o reverencias, da tua forma como tu pensas? Como é que tu te diriges a Ele? E eu penso que, de alguma forma, esta ideia da reverência tem que ser ressuscitada. Eu não digo aquelas orações que, se calhar, ouvimos aquelas pessoas muito piedosas com quem nós crescíamos. Quem é que já ouviu assim? Oh, Santíssimo Pai! Alguns já estavam... Não temos que falar assim, não é? Às vezes as pessoas parecem que mudam a voz para falar com Deus, não é? Mas não, tu podes ser tu mesmo, mas às vezes eu penso que temos perdido um pouco esta reverência para este temor a Deus. E há uma diferença entre temor a Deus e ter medo de Deus. A minha geração nunca tratava os pais por tu. Certo? Senão havia castigo. E eu também não penso que os meus filhos me tratem por sou excelente. Mas tem que haver respeito. Tem que haver respeito. Temos uma posição diferente como pais, como educadores. E quando nós aproximamos de Deus também temos que ter respeito a Deus. E reverência, o temor a Deus é tu pensar quem Deus é e teres temor a Ele. Não um temor que te afasta, mas um temor que te deixa abrigar na sua presença. E o último ponto que eu queria partilhar convosco é a importância de não pararmos de partilhar o amor de Cristo. Mal acabaram de orar, tremeu o lugar e ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a pregar a mensagem de Deus com ousadia.
O maior sinal de uma vida cheia do Espírito Santo não é falar línguas estranhas. O maior sinal é levar o Evangelho. Vocês vão ver que isso acontece em todo o livro de Atos. A importância de levarmos o Evangelho. Os apóstolos falavam com grande autoridade acerca da ressurreição de Jesus Cristo e eram grandemente abençoados. Aqui temos parte desta missão da Igreja. Não podemos ser uma Igreja ocupada somente como um clube para si mesma, mas temos que ser uma Igreja virada para os de fora. Alguém dizia que a Igreja é a única instituição que existe por causa dos que estão fora da instituição. Quando temos um clube, quem faz parte do clube é para abençoar o clube. Quem faz parte da Igreja é para abençoar os da não-Igreja. Eu sempre costumo dizer que na Assembleia Geral que temos na Igreja, nós temos que pensar não em nós. Temos que pensar nos outros. Nós somos cá. Aqueles que não conhecem Jesus. E é interessante que o que diz o livro de Atos, capítulo 2, diz que o Senhor acrescentava dia após dia aqueles que iam sendo salvos. Enquanto isso acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A ideia de que Deus estava a acrescentar. Claro, é Deus que traz a salvação às pessoas. É Deus que incomoda as pessoas. Mas ao mesmo tempo, se lemos no livro de Atos, capítulo 8, versículo 4, lemos assim... que os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. A importância de pregarmos a palavra. Ou seja, Deus é que faz a conversão, mas tu e eu temos que falar. O movimento de Lausanne, muito importante para os nossos dias também, houve um pacto que foi escrito, e neste pacto, feito no último congresso que houve em Manila, diz que a evangelização mundial requer que a igreja inteira leve o Evangelho inteiro a todo o mundo. E a igreja inteira é quem? Quem faz parte da igreja hoje? Então, nós somos a igreja inteira. Qual é o Evangelho inteiro? É Cristo que morreu e ressuscitou e vai voltar. E nós levamos este reino de Deus para as nossas boas almas, para as pessoas. E onde é que está o mundo inteiro? Está aqui, em Irmezinho, está em Gaia, está nos lugares mais incríveis que tu não consegues imaginar. Não é? Está em Celurico, porque toda a gente, Deus trouxe o mundo para nós. E tu tens a oportunidade de abençoar pessoas. Então, essa é a nossa responsabilidade como igreja. De sermos uma igreja que ama, uma igreja que adora, uma igreja que vive o Evangelho, que anuncia Jesus. Quantas que, quando Jesus acabou de subir ao céu, quantas? É verdade, não é? Não conto. Uma história. Chegou em cima, Gabriel estava lá, o arcanjo Gabriel, e lhe perguntou: quais seriam os planos dele para o futuro, aqui na Terra? E ele disse: bem, eu pedi a Tiago, a Pedro e a João, e mais alguns que estão lá, que se entregassem à obra de pescar homens e dizer-lhes as coisas que deveriam dizer. E os outros iam fazer o mesmo. E assim por diante. Até que o último homem tenha ouvido a história e tenha sido transformada pelo poder dela. Gabriel ficou preocupado e perguntou assim: bem, está bem, olha, senhor, e se Pedro se esquecer? Ou se os outros falharem um pouco? O meu telemóvel anda por cima. Eu tinha posto silencioso, mas de alguma forma posto a falar. Então, ele diz assim: bem, e supõe que Pedro e os outros se esquecem? Supõe que João perdeu o entusiasmo e simplesmente não contem mais a história? Supõe que aqueles que sucederem não vão ter entusiasmo? Qual é o teu plano B? E ele respondeu: eu não tenho plano B. Quando tu e eu pensamos que Jesus confiou a sua mensagem a pessoas que sabiam que o iriam abandonar, que iriam negá-lo, que iriam realmente... Eram pessoas simples.
na verdade eram pessoas que ninguém escolheria para serem discípulos. Mas Jesus confiou neles. Porquê? Porque Jesus acreditava no poder de Deus. E no sonho do Pai, de criar um povo que o amasse. E de alguma forma, Deus fez que até hoje, 20 séculos depois, o Evangelho chegasse até nós, a ti e a mim. Através de pessoas que conseguiram ser obedientes. Pessoas que tomaram a sua cruz e seguiram. E eu quero louvar a Deus nesta manhã. Porque Jesus trouxe um casal dos Estados Unidos, um homem que estava a caminho de Angola para ser missionário, uma mulher que estava a pensar em ir para a Índia como missionária, mas depois se arrependeu porque percebeu que na Índia as mulheres eram muito maltratadas e há costumes incríveis na Índia. Coisas... Naquela altura as viúvas eram queimadas com os maridos. Era um costume que havia na Índia. E ela pensou melhor, não vou para a Índia. E este casal, com 40 e poucos anos, se conheceu aqui em Portugal e casaram e começaram uma igreja, onde eu conheci Jesus. Uma igreja que tinha cerca de 15 pessoas ou 20 pessoas. Durante toda a minha juventude, a minha meninice. Mas foi por eles que eu conheci Jesus. Foi por uma mulher que não sabia ler, só sabia ler a Bíblia e o Inário. Não lia mais nada, dizia ela. Mas que amava Jesus. Foi por um homem que tinha um problema na perna, chamado Campos, que era um homem que quando orava, nós percebíamos que ele tocava o céu. E é por causa dessas pessoas que eu estou grato a Deus. E eu quero ser alguém na vida de outras pessoas também. Espero que hoje tu também te decidas honrar aqueles que deixaram a palavra contigo, honrá-los por aquilo que eles foram para a tua vida e agradecer a Deus por eles. E decidir ser alguém que vai fazer algo diferente na vida de alguém também. Que não se vai calar. Porque o mundo inteiro precisa do Evangelho inteiro a ser comunicado por toda a igreja. E tu és igreja. E eu sou igreja. Precisamos de levar Jesus às pessoas.